boa tarde. Estamos aqui com mais um Trocando em Miúdos, o podcast que é a cozinha da cozinha. E literalmente estamos numa cozinha, né? Pela primeira vez estamos fazendo aqui na casa da Mariela mesmo, na própria cozinha. Então, nada mais literal. Trouxemos hoje aqui para vocês um cara muito especial, com uma história de vida fantástica, um dos melhores confeiteiros do mundo, que é brasileiro. Uhum. Fez sucesso no Japão, faz sucesso aqui, já formou mais de 5.000 pessoas na escola de confeitaria Diego Lozano. Bem-vindo, Diego. Obrigado. Esse Prazer. número é verdade? Na verdade é mais, né? Assim, a gente não tem um número real, assim, mas esse ano a escola completa 14 anos, né? A gente tem uma média mínima, assim, tipo, de 1.000 alunos ano, né? Então, se a gente imaginar, 14 mil alunos pelo menos, mas é um número E maior. você funciona no mesmo, pertinho da Levena? Hoje, a escola é muito interessante, né? Porque a escola a minha grande paixão. Comecei a escola na Vila Mariana, fiquei lá um tempo, aí depois eu levei para dentro do Casaria quando eu montei o Casaria. Aí quando eu vendi a minha parte da sociedade, eu levei para dentro do Levena. Só que eu tinha aquele incômodo, eu falei, meu, a escola está num lugar que não é do tamanho dela, né? Ela não merece estar aqui. E aí, tudo no seu devido tempo, um dia a proprietária do imóvel de frente pro Levena, do outro lado da rua, me procurou e falou, Diego, meu imóvel tá para alugar, te interessa? Eu falei, tava rezando por isso, né? Falei, gente, tava querendo muito achar. E, incrivelmente, o imóvel tinha o tamanho exato que eu procurava, que eu tava procurando alguma coisa entre 800 e 1.000 metros. Nossa, é grande. E o imóvel tinha 850 metros. Você Aí sabe, foi. quando eu fui no Levena, você já tinha acabado de ficar com esse prédio. Uhum, Você tinha acabado de falar que tinha sim. ficado. Então, de lá para cá, você mudou rapidamente, Sim, tá montou. funcionando. Então, gente, olha, essa escola é realmente considerada uma das melhores. Você trabalha chocolate, Confeitaria, panificação, confeitaria tudo. clássica, moderna. A escola nova, né, com esse espaço que foi feito agora, que ficou muito grande de fato, a ideia é que além de escola, ela seja um hub de negócios. Então, o que significa isso hoje? A gente sabe da necessidade que as pessoas têm para, de repente, fazer um podcast, né? Eu mesmo tenho meu podcast. Eu tinha que alugar espaço, então eu montei um estúdio dentro da escola. Hoje eu posso gravar meu conteúdo e quem quiser, de repente, olha, eu preciso de um espaço para gravar o conteúdo, Diego. Você aluga um espaço? Sim. Eu preciso de um espaço para uma dark kitchen, que nós temos várias cozinhas lá super equipadas. Você aluga, Olha, alugo. gente, super negócio. Diego, eu preciso de um espaço para dar aula. Eu posso alugar o espaço? Pode. Então, ficou de fato um espaço muito legal e a ideia principal é isso, é transformar nesse hub de negócios que as pessoas possam usufruir. Agora, Diego, você, pelo que a gente se conhece, já conversou, quando você fala assim, tudo no seu devido tempo, isso é a sua cara, né? Uhum. O Diego tem uma história muito interessante que eu queria que você contasse como que você foi parar na cozinha. Sim. Foi por acaso, né? Eu acho que é legal dessa área de gastronomia que tem várias histórias, né? Meus pais se separaram, eu tinha meus 12 anos na época. Foi uma separação na época tensa, né? Meu pai optou por seguir a vida dele, ficou eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe começou a trabalhar para cuidar de mim e do meu irmão. Então foi um momento de muitas mudanças e muito complicado para nós. Minha mãe, por um tempo, como ela teve que se virar, ela voltou a dar aula. Minha mãe é formada em letras, voltou a dar aula de português, inglês no estado. Então ela saía às 5 da manhã e voltava tipo 10, 11 horas da noite, por um bom período, né? Como é o nome da sua mãe? Selma. E aí, nesse período, ela vinha somente na hora do almoço, um pouquinho antes, para fazer comida para mim e para meu irmão. Depois de um tempo, ela falou, filho, eu não aguento mais, eu sou o filho mais velho. Ela falou, ó, vou te ensinar a fazer comida, o básico você faz e acabou. Aí eu comecei a fazer arroz, feijão. A gente viveu por muito tempo a base de cesta básica, né? Então a gente fazia o trivial ali. E aí um dia, com tudo que estava acontecendo, eu tinha muita vontade de comer coisas, né? Que a gente não conseguia comprar. E também queria fazer um mimo para minha mãe. E aí tinha lá uma receita da minha avó, escrita à mão, né? No caderninho, chamada bolo peteleco. E eu decidi fazer esse bolo para minha mãe. Peguei os ingredientes, fiz, coloquei o bolo para assar, o bolo ficou bonito, tirei do forno, tava moleque salivando assim, fui provar o bolo tava salgado. E aí eu fiquei
tentando entender o porquê que o bolo que eu fiz estava salgado, sendo que o que a minha avó fazia, o que minha mãe fazia era um doce, né? E aí, eu revendo a receita, eu vi que ia uma xícara de açúcar e uma colher de sal. Eu coloquei uma xícara de sal, uma colher de açúcar. Foi um erro, assim, que me causou um pânico, né? Eu fiquei preocupado com a perda dos ingredientes, de não ter bolo e tal. Refiz o bolo, deu certo, mas aquilo meio que despertou um interesse em mim pela confeitaria, porque eu vi que era uma área que eu precisava seguir à risca as receitas, né? Você sacou isso lá? Foi porque eu vi, eu tinha começado a cozinhar e na época eu fazia comida, mas no olhômetro, como muita gente faz em casa, né? E a confeitaria eu vi que não dava para fazer no olhômetro, né? Não era assim, mistura aqui, né? Tinha um porquê. E eu me apaixonei. E aí eu comecei a fazer as coisas. Então eu comecei a fazer mais doces. Eu morria de vontade de comer aquelas tortinhas de morango de padaria. Comecei a tentar fazer em casa. Então, assim, foi aí que eu me desenvolvi de uma certa maneira como confeiteiro, né? E um dia, a minha mãe, ela, depois de um tempo, ela falou, filho, ela viu que eu estava me desenvolvendo nisso em casa. E ela falou, filho, a gente não tem uma perspectiva grande de que de repente você vai fazer uma faculdade, qualquer coisa. Te interessa seguir nessa área de confeitaria? Eu falei, sim. Ela falou, encontrei um curso no Senai da Barra Funda, vamos lá ver? Aí a gente foi até o Senai, nós morávamos em Santo André na época. Fomos até o Senai e tal, chegamos lá, um aquário com todas as cozinhas, eu fiquei alucinado. E, enfim, falei, é aqui. Só que não é aqui. A mulher falou, então tá bom, vamos fazer a matrícula e tinha que pagar, né? E aí eu lembro que a gente não tinha condições alguma de pagar, minha mãe começou a chorar, porque o valor era muito alto. E aí, tudo no seu tempo, né? Nada é por acaso. Uma pessoa viu que a gente estava daquele jeito, chamou de canto e falou: olha, não me pergunte por quê, mas eu vou dar o curso para vocês. E aí a gente chorou mais. E assim foi aí que começou a minha história, né? Então, eu ganhei esse curso, eu estava muito feliz, então assim, eu acho que eu me dediquei muito. Tanto que eu me tornei um aluno exemplar nessa época do Senai, porque eu chegava antes, ajudava os professores a fazer tudo, eu ficava depois. Foi uma loucura. Então, eu sempre falo, né? Eu devo muito ao Senai, principalmente ao Senai Barra Funda, que foi lá que eu fiz esses 2 cursos de confeitaria e panificação. Depois eu fiz um curso técnico em processamento de alimentos, que era um curso de engenharia de alimentos mini, né? E foi através do Senai que eu consegui meus primeiros empregos oficiais, assim, né? Então, aquele kickoff ali veio deles. E dali eu deslanchei, graças a Deus, né? Você foi pesquisando por conta própria, livros? Uma coisa muito legal que o Senai tinha era uma biblioteca, e nessa biblioteca tinha vários livros estrangeiros. E no meu tempo ali, eu abria aqueles livros e ficava encantado. Eu falava, meu, por que existe isso no livro e no Brasil eu não vejo nada parecido? E foi aí que eu comecei a me desenvolver pro lado dessa confeitaria mais artística, uma confeitaria europeia, né? E aí eu levava os livros para casa, reproduzia as receitas do jeito que dava e comecei a me apaixonar por aquilo. E assim foi, né? Então eu literalmente me formei através dos livros, assim, sabe? Super autodidata. Morria de vontade de fazer faculdade. Na minha época, tinha, eu acho que recém-lançado o primeiro curso do Senac, eu acho que de gastronomia e tal, que era caríssimo para poucas pessoas. Era caro. E aí acabou que eu não fiz a faculdade. Mas, com 19 anos foi quando a minha vida começou a deslanchar, assim. Eu fui trabalhar numa empresa de chocolate, como um técnico deles, me aprofundei nisso daí. Eles começaram a me dar a possibilidade de viajar representando a marca, dando aulas. Então, desde muito cedo, eu comecei a dar aula. E pelo fato de dar aula, eu tinha que ter embasamento, eu tinha que ter conteúdo para ter algo para falar para as pessoas quando eu estivesse na frente delas. Então, eu sempre fui um estudioso, né? Sempre adorei livros. E a minha trajetória mais ou menos começou dessa forma. E você foi logo de cara para ser professor? Eu trabalhei em algumas confeitarias, eu trabalhei em uma padaria em São Bernardo do Campo, depois eu fui trabalhar em uma confeitaria no Itaim Bibi, trabalhei em alguns lugares, né, mas de fato assim, né, a minha ascensão ela foi muito rápida, sabe? Eu trabalhei em um lugar como confeiteiro, Que foi, hein? que foi em Santo André, né? E depois, logo no Itaim Bibi, quando eu entrei como chefe de confeitaria de uma confeitaria francesa, só pelo que eu falei em termos de conhecimento. Mas Não, qual era? chamava-se Luicia a confeitaria. É muito É. legal, assim, eles não têm mais. Mas na época eu entrei, assumi o cargo de chefe por conta Não do fizeram meu nenhum conhecimento, teste com nada, você. nada. E foi muito louco, assim, porque eu não tinha o conhecimento de um chefe, mas eu desenrolava, né? Eu acho que isso é muito importante, assim.
E eu acabei que eu fiquei um ano com eles, e quando eu saí o pessoal até ficou triste, sabe? Pelos processos, pelas coisas que eu lia. Eu não tinha aquela prática, né, de um chefe, mas eu sabia levar. E, enfim, saí de lá e de lá fui trabalhar na Harold, que é uma indústria de chocolate, que Sim. foi onde, sabe, eu conheci pessoas incríveis, conheci o seu Ernesto, que é um amigo até hoje. Então abriu um universo para mim muito grande. E através da Harold, eu me aprofundei no mundo do chocolate e tive essa possibilidade de começar a dar cursos de fato, que é uma coisa que eu não sabia que eu era talvez bom assim, sabe? Mas eu me desenvolvi. Agora nós estamos vivendo uma crise no mundo do cacau, em função das mudanças climáticas. Você tem trabalhado os substitutos do chocolate, sei lá, cupuaçu, casca de cada. Estamos dando na revista agora, nessa edição, justamente esses substitutos. Você acredita que é possível substituir o cacau e tem trabalhado alguma coisa nesse sentido? Eu acho que assim, com toda a tecnologia que nós temos hoje, né, e assim, a gente tem inúmeras formas de tecnologia, e eu diria que a inteligência artificial é um dos maiores bens que aconteceu dos últimos tempos para você poder pensar em criações novas. Sim, existem, né? Eu acho que o próprio Cupulate já é um produto que a gente tem há Sim. muito tempo, é gostoso, eu acho que deve ser explorado, mas assim, óbvio que para o consumidor final isso é uma barreira muito grande ainda, né? Então a gente pode sim, eu acho que buscar alternativas, trabalhar com alternativas, mas para ser implementado no mercado geral é um processo longo, assim, doloroso de uma certa forma. O Diego teve uma passagem pelo Japão. Conta pra gente como é que foi esse processo no Japão. Na verdade, tudo começou quando eu comecei a dar aula fora do Brasil, foi mais ou menos assim, Você começou já desde, dando fora do Brasil? desde quando eu entrei na Harold, eu já fui dar aula em outros países da América Latina. E aí depois que eu saí e tudo mais, eu diria que assim, 2014 foi onde eu explodi, 2014, 2015 foi onde eu explodi a nível mundial para começar a dar aula. Primeiro, pelo fato de eu ter participado do World Chocolate Masters, participei em 2007, depois eu participei em 2015, e nessa competição eu não ganhei, mas ganhei Quem como melhor. organiza a competição? É a Calibu, A Calibu. né? Eu não ganhei a competição, mas ganhei como voto popular da melhor escultura, isso trouxe um auê, enfim, Você fez aquelas foi, esculturas? Ai, gente, eu acho isso foi extraordinário. incrível. E isso, a competição me deu uma visibilidade. Na época eu tinha uma certa visibilidade nas redes sociais também, Instagram, Facebook e tal. E eu comecei a ser convidado para dar aula em vários países. Então, primeiro eu fui dar aula em Moscou, depois eu fui dar aula em São Petersburgo, aí eu fui dar aula em Novosibirsk, Vladivostok. Eu fiquei na Rússia ali de uma certa forma, né? E disso começou a abrir. Direto, você ficava Eu direto? ia e vinha, né? Mas só que assim, isso explodiu tão rápido, né? Por conta de rede social, que quando eu vi, eu literalmente não conseguia ficar no Brasil. Então foram alguns anos da minha vida que eu viajei muito. Foram 128 países que eu fiz, né, ao longo desses anos Impressionante trabalhando. isso. E assim, era uma carga muito pesada. No começo foi incrível, mas depois quando você passa, sei lá, a fazer 2 países por semana, eu já cheguei a fazer 3 países por semana, voltava para o Brasil, ficava uma semana, 2 semanas. Teve acho que foi 2017, que eu fiquei no total, foram 9 semanas no Brasil. Então, O ano todo, o você ano disse. inteiro, né? Então, assim, ficou cansativo para mim e eu queria parar. E aí, em um determinado momento, eu recebi um convite da Embaixada do Brasil no Japão, isso em 2018, mais ou menos, 2017, 2018, para eu dar aula lá, né? Na época, eles queriam que eu fizesse uma divulgação da cultura brasileira no Japão. E aí eu fui, sempre gostei disso, fiz uma série de criações com cupuaçu, não sei o quê. O pessoal gostou muito, gostou do jeito brasileiro, gostou das frutas, e eu comecei a ser chamado com mais frequência para fazer essas atividades na embaixada. E aí, depois de um tempo, eu vi que aquilo era legal, que eles gostavam do Brasil, essa relação Brasil-Japão é muito forte, né? E eu falei, pô, eu acho que tem um mercado aqui para mim. Aí eu contratei uma assessoria de imprensa no Japão, eles começaram a trabalhar meu nome lá no Japão, e um dia o meu assessor falou, Diego, te interessa montar alguma coisa aqui? Eu falei, pô, 100%. Quem que perguntou para Meu você? assessor de imprensa, de lá, né? Eu tava já nesse limite de cansaço extremo de viajar, eu tava querendo parar, eu queria montar alguma coisa, tinha interesse de montar no Brasil, mas veio isso daí, falei, vamos. E aí a gente começou um processo. E no Japão, para você ser sócio, pra você ter um negócio, você tem que ter um sócio japonês e tal. Então, toda uma burocracia que é muito legal. Enfim, montamos Burocracia muito legal, deve ser muito legal Não, você mas falar assim, isso. eu acho que eu acho que é uma proteção ao país, sabe? Eu Aham. acho que é Mas interessante quem foi isso. seu sócio lá?
Na época foi a Narita, que é a companhia aérea do Japão, né? Uma das principais companhias lá. E aí, acabou que a gente montou esse espaço, né? Montamos a loja lá. Era uma loja que vendia somente, vendia produtos de chocolate à base de ingredientes brasileiros, confeitaria, tudo. Explosivo, assim. É impressionante o quanto o Brasil é forte Mas fora do então, Brasil. você fez um doce para o Dia dos Namorados lá que foi um Foi, é que sucesso? assim, a gente abriu a loja abriu dentro do Matsuya Ginza, né, que é um department store que eles têm lá, e lá a gente abriu na época, no Dia dos Namorados do Japão. Se eu bem me lembro, posso estar enganado, tá? Mas se eu bem me lembro, no Dia dos Namorados no Japão, somente a mulher presenteia o homem não dá presente. Aí eu acho que depois tem um White Day, alguma coisa assim, que o homem dá presente. Então é uma data muito forte, e é uma data muito forte em termos de Feminina doce. De também. doce, né? Eles compram muito doce. Então a gente abriu, e dentro desse department store tinham vários outros confeiteiros do mundo inteiro muito famosos, né? O Japão é um mercado concorrido para confeitaria. Então tinha Pierre Hermé, Fouchon, Ladurée, todas as grandes marcas, grandes nomes estavam lá. E eles fizeram, dentro do meu espaço, eu levei bombom de poaçu, levei um monte de coisa e eu tinha uma sobremesa que eu gostava muito, que é o Belém, que ela é castanha de Pará, cupuaçu, cumaru e coco. E eu levei essa Nossa, isso sobremesa é para lá. Brasil puro. Total, né? Levei essa sobremesa. Durante essa temporada do Dia dos Namorados, eles fizeram uma competição interna para avaliar a melhor sobremesa, o melhor doce do Dia dos Namorados. E, para minha surpresa, o Belém foi eleito o melhor doce em 2019. Então, foi legal, sabe? Eu acho que foi um momento muito legal, muito interessante. Obviamente que era para ter continuado tudo se não tivesse acontecido a pandemia. Então, basicamente, Você acabou por causa da pandemia. foi. Então, chegou a pandemia, falou, olha, a recomendação... Mas você durou então quanto tempo? Não, foi, assim, de loja aberta mesmo, foi, sei lá, um mês e pouco, 2 meses. Foi Ai, muito que curto. pena, Foi não. muito curto. Mas foi um estrondoso sucesso. Foi muito legal, mas assim, o projeto no total foi 1 ano e pouco, né? Até do início até a abertura, até fazer acontecer, a gente abriu, deu muito certo, ia continuar, mas veio a pandemia e a ordem foi, volta pro Brasil e acabou. Nossa. Então foi isso, né? Voltei pro Brasil, a vida recomeçou aqui, acho que a pandemia foi um momento que eu me reencontrei, de uma certa maneira, né? A gente começou com lives, e isso deu muito certo, trouxe muito retorno Você para fazia mim. lives também dando aula. A gente Para mim, você fez algumas, eu acho, comigo. Que A eu gente- também fiz uma tonelada. Não, a gente fez muitas lives e foi muito legal, porque eu comecei, eu fiz uma live que a gente, ao final da live, vendeu uma apostila PDF. E, pô, no primeiro dia deu muito certo. Aí eu falei, meu, acho que deu certo vender a apostila PDF. E aí, no segunda live, deu muito mais certo. Depois de um tempo, eu tava ganhando tanto dinheiro fazendo live, que eu falei, pô, eu nunca mais quero trabalhar na minha vida, não vou fazer mais nada. E isso foi que me abriu portas para fazer outras coisas futuras depois, assim. Como é que chega? Primeiro, deixa eu perguntar uma coisa para você, que é sempre a confeitaria brasileira é muito doce. Você fez a mesma medida de doce brasileira no Japão? Não, porque lá não é doce, é quase salgado. Não, é assim, acho que eu já tô acostumado a trabalhar com uma confeitaria muito menos doce, tá? Eu acho que o sabor da confeitaria não vem do açúcar, o açúcar é o que engana, né? O que traz a sensação de êxtase e tudo mais, mas quando você come um produto muito doce, você tá comendo açúcar, e aí pode ser qualquer coisa doce. E como eu faço questão de trabalhar sabores e combinações, então eu acho que o açúcar ele tem que ser muito bem dosado. No Japão, uma dosagem a menos, o que para nós, obviamente, tem uma certa estranheza, assim, né? Você fala, putz, será que é doce? Será que não é? Mas, Porque ele pode parecer não doce. na verdade, é muito pouco doce, né? Então, assim, caiu muito bem, as frutas brasileiras têm o seu sabor, têm a sua acidez, o apego, essa questão da brasilidade é muito forte. Uma coisa que eu aprendi viajando o mundo, né, é que todo mundo gosta do Brasil, menos o brasileiro, de uma certa forma, né? Eu acho que, assim, existe uma paixão pelo Brasil, uma admiração pelo Brasil tão grande que nós brasileiros mesmo não temos. Acho que a gente até tem, mas a gente tem aquele espírito do cachorro vira-lata, né? Eu concordo com você. Onde você vai, se você fala que você é do Brasil, as pessoas abrem um sorriso, existe um encantamento, né? Isso foi uma coisa positiva para você. Total. Você foi muito bem recebido. Em todos os lugares que eu fui, graças a Deus, eu acho que foi isso que também que me abriu portas para poder viajar. Não era só a questão técnica, porque afinal de contas eu não sou. Existem milhões de outros confeiteiros muito mais técnicos, muito mais bem capacitados que eu, mundo afora, né?
Mas eu tinha a técnica, tinha a capacidade e eu acho que eu tinha a brasilidade, né? Que é o nosso jeito de falar, é o sorriso, é o jeitinho brasileiro. Então foi aí que eu me fiz, né? Foi por conta disso que eu viajei tanto e por isso que eu explodi tão rápido, né? Foi um negócio meteórico, assim, e depois, por cansaço, por uma escolha própria, eu decidi parar mesmo. Eu falei, cara, chega. Agora, você acha que existe a palavra sorte na vida ou você acha que tudo é empenho pessoal? Eu acho que assim, existe estar no lugar certo, né? De repente com a pessoa certa, mas tudo depende do seu empenho, né? Eu vejo, e hoje eu vejo isso mais claramente, assim, as pessoas, elas querem ser bem-sucedidas, elas querem ter dinheiro sem se dedicar para isso, né? Todo mundo acha que é muito fácil, ainda mais com o mundo de rede social que a gente vive, né? E ninguém entende que para ter sucesso e dinheiro por um longo período demanda muito empenho para que você faça as coisas acontecer. Se você tivesse que definir os ingredientes para definir a sua vida, ingredientes de uma sobremesa para definir a sua vida, que ingredientes não faltariam? Ah, assim, uma coisa que eu tenho um apego muito forte, inclusive encontra no Levena hoje, né? É o bolo peteleco, que eu acho que foi o grande início da minha vida, assim. Então, de ingredientes, de fato, o chocolate foi uma mudança na minha vida, né? Acho que todo mundo me vê como um chocolateiro, mas eu sou confeiteiro, chocolateiro. Eu sou muito mais confeiteiro do que chocolateiro, né? Desde sempre, assim. Mas pelo fato de eu ter competido, de eu ter representado marcas de chocolate, acho que o chocolate tem uma história muito bacana comigo, né? O açúcar, inevitavelmente, apesar de eu usar com parcimônia assim, mas eu acho que faz parte de mim, né? E uma fruta que eu amo, não adianta, o cupuaçu, eu sou um apaixonado pelo cupuaçu, de Jura? verdade, assim, para mim é impressionante. Se eu pudesse usar cupuaçu, eu usaria em tudo, né? Mas assim, acho que é uma fruta que tem uma representação muito grande, Agora, assim. e se esses ingredientes adjetivos, fossem adjetivos da vida, assim, o que que você acha que não falta na sua sobremesa da vida? Eu acho que é o prazer, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o que ama, né? É muito importante você fazer o que ama. Eu acho que quem diz que isso não é importante, mente, assim. Porque quando você faz o que ama, as coisas fluem, né? Eu sou um apaixonado por confeitaria, eu faço isso a minha vida inteira, eu respiro confeitaria. Obviamente que há alguns anos menos, né? Eu acabei me tornando mais gestor do que confeiteiro, mas tudo que eu faço com prazer, assim. Então, acho que quando eu tenho que resumir a minha profissão, isso aí é prazer. Eu dou prazer para as pessoas através da comida, através das sensações que a gente Mas você proporciona. principalmente precisa estar feliz, né? Sim, sim. Você agora é pai da Laura. O que que você espera ser como pai? Olha, isso é uma coisa que eu me questionei por muitos anos, assim, sabe? Eu relutei em ser pai. Primeiro, obviamente, pelo fato de não ter encontrado a pessoa certa, né? A Daisy foi a pessoa que mudou isso em mim. Mas também talvez por um pouco dessa, do que aconteceu comigo, né? Eu acho que assim, é, para mim, isso do meu pai ter ido embora, da gente ter se virado, foi excepcional, né? Eu acho que é até importante agradecê-lo pelo que ele fez, né? O pessoal, mas você tem raiva do seu pai? Não tenho nada, assim, absolutamente nada. O que ele fez foi a melhor coisa do mundo, porque foi o que me Te trouxe motivou, até aqui. me motivou a buscar, a ter garra. Então, tudo que eu conquistei na minha vida foi com o meu suor, foi com a minha dedicação. A gente não é de família rica, nunca teve nada, né, em termos de apoio financeiro, assim. Eu estou aqui por mérito meu e porque eu batalhei por isso. Mas óbvio, agora sendo pai, né, eu quero sim que minha filha tenha um pai presente. Isso para mim é inegociável, né? E isso estando ao lado da minha esposa, da Daisy, que eu acho que é interessante, né? A gente ter a criança poder crescer com o exemplo dos pais ao lado é importante. A gente sabe que nos dias de hoje tudo acontece, né? Minha mãe é separada, a gente vê vários casos e não é um problema isso. Mas se eu puder fazer de tudo para que a gente possa permanecer juntos e criar a nossa filha juntos com essa experiência, para mim é excelente.
Então, é isso. Eu quero realmente Ser ser um pai. pai presente, sabe? Eu acho que dar o melhor, tal, é o que todo mundo quer, né? Eu acho que quando a gente vira pai e mãe, é isso, porra, a gente quer proteger, a gente quer dar o melhor, e eu vejo o quanto que eu quero isso. Mas eu quero estar ali, eu quero poder viver esse tempo que me resta ao lado delas. Bom, Diego, como eu já falei, você é um cara muito determinado. Você virou o seu gestor, é isso? É, uma coisa que assim, eu acho que a falha, né, de todos nós, cozinheiros, confeiteiros, nós somos apaixonados pelo ato de cozinhar ou confeitar, né? E isso nos torna artistas, que faz com que sejamos péssimos gestores. Porque a gente é apaixonado pelo ato de criar, mas sem pensar num CMV, sem pensar numa DRE, sem pensar em N fatores que influenciam se o restaurante ou a confeitaria vai ficar aberto daqui a um ano ou Se não. vai estar vivo ou não. Exato, né? Então por isso que eu vejo que assim, tem muita gente que eu conheço que é muito boa, mas acaba se associando com alguém que possa fazer a gestão e tudo mais. E nem sempre dá certo isso, né? Então, como eu estava te comentando, são quase 3 anos aí que eu me dediquei de cabeça nisso, né? Hoje eu dedico aí 80, 90% do meu tempo à gestão. Que é tudo autodidata, né? Isso. E o restante é criação, né? Então, ao longo desse tempo, primeiro, essa transição para mim foi muito complicada, né? Então, eu deixar de ser um confeiteiro para me tornar um gestor e conseguir linkar os dois, né? Então, tudo aquelas loucuras, aquelas criações, aquelas maluquices que eu fazia, eu tive que parar, porque isso não dava dinheiro, né? Então, assim, o meu negócio não ia para frente porque eu era muito criativo e não pensava no meu caixa, Não era o não que as pensava. pessoas queriam, ou também gastava muito mais do Na que. verdade, assim, era um negócio pro meu ego. Eu não fazia, não era um negócio para dinheiro, né? E essa turning point foi isso. Então, assim, eu estou na gestão há muito tempo. E ao longo desse tempo, eu implementei muitas coisas. Hoje, por exemplo, o Levena, ele é 70% inteligência artificial. Então, é tudo, a gente tem uma automação para tudo. Eu tenho automação para caixa, eu tenho automação para vendas, eu tenho automação para cobrar. Acabei de receber a mensagem, inclusive, que me manda de hora em hora quanto que está vendendo por mesa, se está abaixo. Então, assim, a gente implementou a inteligência artificial de uma maneira tão bruta no Levena que, basicamente, eu controlo a inteligência hoje. E isso mudou completamente a minha vida. E aí, com isso, né, analisando tudo e ouvindo pessoas e vendo a dificuldade delas, ano passado eu comecei um projeto chamado Pastry Club, né? Que é basicamente uma educação executiva para cozinheiros e confeiteiros. Então, é justamente isso, assim, Para a pessoa que quer ter um negócio. para a pessoa que já tem um negócio, mas precisa mudar a mentalidade. Então, Pastry Club, bem legal isso, assim, hein? pô, eu sou um confeiteiro, eu tenho meu negócio, eu tô sozinho, porque qual que é a maior dor de todo mundo, se você perguntar isso? Você trabalha quantas horas? Ah, eu trabalho 80 horas por semana, beleza. Tá sendo bom? Eu acho que eu não tô fazendo nada, meu Deus do céu, eu só tô rodando, as coisas não acontecem, eu não consigo descansar, eu não consigo tirar a cabeça. Então, as dores são iguais. E eu, no meu Instagram, até mudei, se a gente, para quem acompanha o meu Instagram, viu que eu mudei muito, assim. E de verdade, a maior mudança da minha vida foi um sábado de manhã que eu acordei, não fui trabalhar, não peguei no telefone, não olhei grupo nenhum e tudo correu bem. Porque Olha, isso isso é para mim era um muito bom de negócio, ouvir, viu? isso para mim era um negócio impossível. Eu não aceitava eu não estar na operação. Era um erro. E hoje já são alguns bons tempos que eu não vou mais, eu não trabalho mais aos finais de semana, eu passo no restaurante, mas eu não participo de nenhum grupo, nenhum, aboli grupos. Então, assim, eu fiz uma mudança tão grande, Você mentalidade. tem um horário para olhar o WhatsApp? Assim, como eu não tenho só Levena, né, eu tenho outros negócios, então acaba que eu estou no WhatsApp o tempo todo, assim. Mas essa gestão de um restaurante, que para mim é das piores que existe, tá? Eu acho que a gente está na pior área para fazer gestão e para fazer de tudo, eu consegui dar uma mudada, assim. E aí, com isso, com tudo que eu adquiri de conhecimento, com todas as mudanças que eu fiz no meu negócio, eu criei o Pastry Club, que é justamente isso, é para poder pegar essas pessoas que estão com essas dores e transformá-las em gestoras. Mas você seleciona essas pessoas? Existe várias seleções, a gente faz triagens, tá? E não é não é conversa para boi dormir. A gente faz triagens, são 2 triagens, a terceira é comigo. Na primeira triagem é uma triagem simples, que a pessoa manda e-mail e tal, pum, beleza, ok. Na segunda, ela tem que responder um questionário, e nessa, sendo bem sincero para você,
90 a 95% das pessoas não passam. Não passam. E o que que faz ela não passar? O momento que ela tá, o tipo de negócio que ela tem, faturamento. Então, assim, não é para qualquer um. Ah, eu montei um negócio agora faz 6 meses e quero participar. Esquece, você não vai entrar. Você tem que ter um negócio, você tem que estar com a dor que a gente sabe que é esse momento de transição, entendeu? E aí, feito isso, passa por uma última entrevista e aí sim é selecionado e entendendo que não é de graça, é um programa que você paga, Sim. né? E Mas quanto dura esse curso? são 3 módulos, eu vendi o primeiro agora, a gente esgotou o primeiro, são só 20 vagas. Presencial. Essa primeira é online, tá? É online, a gente tem aí, são 9 módulos com encontros ao vivo, tal. Então, esse é disruptivo, é para te deixar desconfortável. Então, por isso que você passa por tanta triagem. É um negócio que vai te deixar muito desconfortável, mas muda. E aí depois a gente tem mais uma que entra, terminando esse, as pessoas vão para o segundo módulo, que aí entra em gestão, né? Então, ferramentas de como fazer a gestão do seu negócio, inclusive falando de IA, que é um negócio que eu me apaixonei. E a última seria você chegar no nível máximo e também se tornar um licenciado do Pastry Club para poder ensinar isso a nível Brasil. Então, você pode Nossa, ser... é uma franquia. Exato. Nossa, que legal, É Diego. bem legal assim. Você sente falta de ir para a cozinha? Sinto falta, eu cozinho em casa, óbvio, mas assim, pelo volume de coisas que eu tenho e A como... Daisy é agraciada pela Sim, sua mãozinha sim. no salgado e no Nos doce? dois, eu amo cozinhar. Mas assim, acho que pelo volume de coisas que eu tenho e pelo que eu tenho planejado, de fato, não dá para ficar na cozinha. E eu não tenho sócio, não vou dizer que eu não faço questão de não ter sócio, já tive minhas experiências, até analisaria, mas hoje, obviamente, com outros olhos. Mas esse ano aqui, eu abro um negócio, um outro Levena, muito legal, sabe? Tenho provavelmente até o final do ano mais um Levena. Então, assim, eu tenho a gente está num processo de Você tem expansão um. grande. Hoje eu tenho um. Você quer ter mais? Mas hoje a gente tem um que fatura, assim, números muito expressivos para um negócio, pelo tanto de coisa que a gente faz. Mas eu tenho vários negócios acontecendo, então não dá mais, né, desde algum tempo, para ficar na cozinha 100%. E De novo, sócio nem pensar. não vou dizer que nem pensar, tem que ser bem pensado, é diferente. Qual foi um negócio que você se arrependeu de fazer? Putz, assim, olha, me arrepender, eu nem vou dizer, mas que eu fiquei triste que não deu certo. Em 2015 eu comecei uma revista chamada Açúcar, né, a primeira revista de alta confeitaria do Brasil. Eu montei a revista, eu contratei a equipe na época, uma boa parte da equipe da revista Gula, acho que estava meio ruim. E, enfim, contratei o pessoal, montei a revista Açúcar, uma revista impressa, bimestral. A gente conseguiu na época quase 5.000 assinantes a nível Brasil e simplesmente não deu certo. Devia ter feito com a 4 capas. Não deu certo, assim, na época, tipo, eu acho que eu errei o timing, sabe? E eu também, Você assim... viu como é difícil fazer revista? Pelo amor de Deus. E assim, e de novo, era um material pra mim, não era, sabe, eu fiz questão do melhor Esse papel papel, e do tudo. não sei o quê, e assim, era muito caro. E não deu certo, sabe? A marca era muito legal, revista Açúcar e Sim. tal, e não foi. Então, assim, ao longo desses anos, eu quebrei umas 6 vezes, tá? Quebrou, mas Quebrar de como. bankrupt, de falir Mas mesmo, a assim. escola, a Não, a escola loja. não, graças a Deus. A escola a gente passou por momentos muito ruins, tá? Como qualquer negócio. A pandemia foi uma delas, inclusive. O Levena eu aprendi a fazer, né? Então não vou dizer que é a melhor das maravilhas, que a gente tem meses ruins como qualquer outro, mas é um negócio que está lá. São 3 anos, inclusive, que a gente está completando, né? Mas assim, eu acho que, como pensando no lado empresário, gestor, né? Se eu não falir, eu também não tenho essa experiência, né? Se eu não quebrar um negócio Não, mas tomara que você se recupere Não, rápido. não, mas Agora, você, por exemplo, teve a experiência na casaria que não foi boa, foi uma experiência, assim, foi uma sociedade diferente, tumultuada. tumultuada, né? Eu acho que, é, assim, talvez fossem O que dois, que aconteceu lá? acho que fossem 2 leões, eu acho que batendo de frente, né? Você e o O Marcelo. Marcelo é um grande leão, eu também sempre fui, mas talvez naquela época eu não me visse tanto. Então acho que a gente bateu de frente um pouco com relação a ideias, com relação a desejos e tudo As mais. expectativas, assim, vocês Eram não, vocês diferentes. tinham expectativas Eram diferentes. diferentes. Acho que no começo eu estava alinhado, mas depois que o negócio começou a caminhar, a gente viu que, putz, não faz sentido estar junto. E aí, Mas hoje, você tinha quantos anos na época?
36, 30, alguma coisa, sei lá. Hoje você reveria a sua atitude daquela época? Olha, Você acha que você eu acho que assim, pensaria o Marcelo me diferente? ensinou muitas coisas na época que eu não sabia a respeito de gestão, né? Da visão que ele tinha. E é uma coisa muito legal que ele queria que eu fizesse, mas eu já estava nessa transição que ele falava, cara, você tem que se dedicar única e exclusivamente à confeitaria. E faz sentido se eu quisesse ser só confeiteiro, entendeu? Se eu quisesse só aquilo. Mas eu não queria. Então era uma coisa muito interna minha, assim, sabe? Eu acho que também por isso que deu E esses você, na época, problemas. tinha o Casaria, era sócio no Casaria? Sim. E você já tinha a sua A escola. escola já existia, ela foi para dentro do casaria, no acordo que a gente fez, ela Eu me operou lá lembro meio que que tinha uma. separado, Era isso. lindo lá também, né? Operou separado, o casaria era 50% meu, 50% do Marcelo. Então, mas foi assim, acho que foi um aprendizado muito legal, entendeu? Acho que não tem mágoa, não tem nada. Foi um momento, assim, a gente simplesmente viu e falou, putz, não dá, cada um segue seu caminho, beijo, abraço e tchau. E foi isso. Agora, você falou que você está trabalhando muito com inteligência artificial. Eu queria entender o seguinte: isso tira emprego de pessoas? Tira, não? Quer dizer, você substitui mão de obra humana? Muito. Assim, Isso não te quem. dói um a- pouco falar? não, não. Eu acho que assim, de verdade, quem não está utilizando inteligência artificial está perdendo tempo. Está perdendo tempo, tá? É um negócio que não tem volta. Eu acho que pode. Eu ouço muito, eu pesquiso muito, gente falando mal, que isso, que vai cair, que não sei o quê. Mas uma coisa muito louca, assim. Hoje, por exemplo, o que eu faço na inteligência artificial, somente 0,4% da população mundial faz, que é você realmente criar projetos, codificar e tudo mais. A grande maioria usa inteligência artificial como uma extensão do Google. Ai, o que é esse microfone aqui? Onde que eu... Entendeu? Ninguém entende a real utilização da inteligência artificial. E sim, ela tira emprego de muita gente. E hoje eu sou absurdamente mais produtivo por conta dela. Por exemplo, eu tenho a minha secretária executiva no meu celular. Ela atende minhas ligações, ela responde e-mail, ela cria projeto, ela faz não sei o quê com o toque do meu dedo. Nossa, eu quero Acabou. isso aí também para mim. Eu Acabou. vou Assim, pedir para o Jorge, o nerd aqui, fazer isso para mim. entendeu? Então, assim, tudo automação que eu fiz. E é uma outra coisa que eu tive que entrar, porque eu queria fazer as automações com empresas, ou demorava, ou eles criavam as automações que não eram de acordo com o que eu precisava, então eu falei, pô, dá para fazer? Dá para fazer com a ajuda da inteligência artificial. Então hoje assim, tudo que a gente faz no Levena é uma inteligência artificial que está ali. A gente Você conectou. coloca o prompt nela e ela faz o que você quer. Mais Mais ou complexo que menos isso, bem isso. mais complexo. Mas assim, mas o prompt é o início, tá? Tem que saber de prompt, é bem É lógico. importante. Primeiro tem que saber o que você tem que perguntar para ela. Mas assim, hoje a inteligência artificial está rodando dentro do nosso servidor, né, via uma chave API lá que está conectada com, por exemplo, o sistema que a gente usa, ela puxa as informações e aí mediante todos os prompts, tudo que eu fiz, ela vai separando as informações e fazendo os disparos. Então, isso é uma das coisas, sabe? E para Mas ela produz? produz o que assim? Produz o produto que Não, você. não, mas Poderia um assim, dia. não, eu acho que pode até chegar, mas por exemplo, assim, ela pode me dar uma ficha técnica completa, ela pode rever Ah, uma receita, sim, ela pode, sim. enfim, assim, tem N coisas que a inteligência artificial faz que Que o era uma grande pessoa lance, que fazia. o grande lance eu sou absurdamente mais produtivo hoje com a ajuda da inteligência artificial. Esse é o ponto, isso é o final. Agora, então nem adianta eu te perguntar o que você acha da folga 6x2, 5x2, Assim, que é um pleito aqui que, sobretudo, quem trabalha em restaurante faz. eu acho que assim, eu tava vendo no rádio esses dias que tá com uma nova, entraram com um novo pedido, que tá um rolo ainda, né? Eu acho que assim, é um negócio que é, eu não acho de verdade que vai ser benéfico para ninguém, tá? Porque as pessoas, primeiro, as pessoas vão ganhar menos, quem trabalha em restaurante vai ganhar menos, porque depende de caixinha e tudo mais, então é um dia menos do faturamento para Para compor ela. a caixinha, exatamente. Conhecendo o brasileiro como a gente conhece bem, ele não vai ficar em casa 2 dias, porque vai faltar dinheiro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer bico. Vai trabalhar sábado, vai trabalhar domingo. Então, assim, eu acho que sim, tem pessoas que vai ser muito bom. Mas para este meio, se isso for implementado, eu vejo como um problema ruim. E para o dono do negócio?
É ruim. um quebra-cabeça bem grande, tá? Eu vejo muita gente falando de escala 5x2, que é incrível e tal, mas depende também do tamanho do negócio, do tanto de cliente que você atende. Acho que casas muito grandes com faturamentos altos, casa que fatura seus 200 pau por dia, um dia menos dói. Dói, Dói. opa. E assim, é proporcional para o cara que fatura 10 pau por dia. Se ele fatura 10, vai fazer diferença no final do mês. E um dia fechado, dificilmente você vai conseguir zerar essa conta. Agora, as pessoas estão pedindo isso porque elas querem ter mais tempo livre. Porque elas dizem, e no caso dos restaurantes, eu não sei se vamos falar disso, né? Falam de saúde mental, de estresse, de inclusive assédio dentro das cozinhas. O que você diz a respeito disso? Eu acho que sim, é uma área, de novo, tá? Eu já falei isso, é das áreas mais difíceis que existem, em termos de pressão psicológica, de excesso de trabalho, de remuneração, é uma área difícil. Isso não é só no Brasil, isso é a nível mundial, tá? A gente, inclusive, tá vendo agora um monte de coisa aí, de restaurantes super estrelados, e tudo que acontece, são coisas que a gente, infelizmente, sabe que faz parte, tá? Então, assim, de novo, eu acho que a pessoa só vai ter tempo para ela se ela tiver dinheiro, se ela conseguir pagar as contas dela ao final do mês. Porque senão não vai adiantar. Ela vai falar assim, porra, do que adianta eu ficar agora mais um dia em casa se as minhas contas estão atrasadas? O que eu vou fazer? E eu acho que é isso um pouco que as pessoas esquecem. Tem que descansar. Por exemplo, eu decidi Eu que ia eu, perguntar, porque o cara é gestor, ele é confeiteiro, ele é professor, ele faz a própria, estuda a inteligência artificial. Você dorme não, assim, olha, em algum assim, momento? hoje eu consigo, desde muito tempo, eu durmo já uma média de 8 horas por dia, tá? Que eu nunca fiz isso, que também eu não aceitava ou não achava correto. Então, na minha Você cabeça, dormir? eu achava que, putz, eu tinha que dormir meia-noite, 1 hora da manhã para acordar às 4, 5, entendeu? Nossa, mas por que você é tão severo assim? Foi o que eu aprendi. Eu vivo isso há 30 anos quase, entendeu? Mas Então, isso quando você viajava e quando você começou seus sim, mas eu acho negócios. que, mas assim, para quem vem desse old school de cozinha, era isso, É, assim, eu aprendi que se eu não trabalhasse muito, não ia dar certo. é verdade. E acabou, foi o que eu aprendi. Eu tive que mudar a minha mentalidade. Então, hoje sim, hoje não trabalhar ao sábado e domingo não significa que eu não estou trabalhando. Eu trabalho muito, mas eu trabalho em casa de uma maneira estratégica, cabeça, tá? Pensando em projetos, na estratégia do meu negócio e tudo mais. Eu não estou ali com a mão na massa, mas eu nunca fui uma pessoa, e a Daisy pode falar isso muito bem, eu não consigo sentar e assistir um filme tranquilamente. Não faz parte de mim porque eu gosto de estar ativo, minha cabeça está pensando, eu gosto de estar criando, mas quando eu decido, sabe, eu vou dedicar um tempo à minha família, eu vou viajar, vou aproveitar esse jantar, essas coisas, hoje eu consigo fazer. E pode parecer besteira, mas para quem é dessa área, é um negócio que é quase impossível. Eu tô vendo que você tá cheio de tatuagens. Elas têm significado? Por muito tempo, sim, né? Eu acho que todo o meu lado direito aqui, ele foi meio que dedicado ao pessoal, Mostra ali para né? a câmera É da que tá verdade. escondido, assim, né? Mas, tipo, tem o Aqui no dragão, pescoço. tem o dragão que é força, aqui a caveira, aqui não sei o quê. Então, O que que é essa mulher aí? eu sempre fui um apaixonado pela cultura nipônica, né? Pelo É, Japão e tudo. Então, assim, foi uma forma de que eu achei de trazer isso. E o lado esquerdo era a confeitaria, né? Então, se você for ver, eu tenho várias coisas de confeitaria. Eu dividi meu corpo mais ou menos por isso. Mas também são anos que eu parei com tatuagem. É uma coisa que é muito doida, assim. Mas eu acho que pelo fato da vida que eu levava ser muito, muito louca, né? De intensa e tudo mais, eu tinha essa necessidade de tempo em tempo de uma, de sentir uma dor diferente. jura? E aí eu ia na tatuagem. Sentiu uma dor? Não sei, sabe aquela autopunição Sei, assim, mas isso sabe? aí você já fez terapia? Já. Chegou a alguma Não, conclusão? parou. Mas Mas isso porque o que que você acha? O que que hoje você era a atribui a esse sobrecarga, desejo? assim. De fato, a gente, né, trabalhava muito, me dedicava muito, eu não me perdoava nada, não perdoava errar, não perdoava descansar, não perdoava nada. Então, assim, eu tinha que estar sempre Na me punindo. frente. Não, Ah, se sempre me punindo. punindo, assim, sabe? Se eu não trabalhar, eu tenho que falar, eu não mereço, tá? Eu não mereço estar feliz se eu não estou trabalhando, eu não mereço isso. Então, foi isso.
Mas E, você, em algum momento, se lembra de quando você estava passando necessidades? Se você, que nem a Scarlett O'Hara de O Vento Levou, falou, jamais passarei fome de novo na minha vida? muito tempo, Você falou isso para sim, você. sim. E você falou, não importa o que eu precise fazer Foi de assim, eu trabalho. cheguei onde eu cheguei, muito por conta disso, por conta das dificuldades que eu tive, por conta de colocar na minha cabeça que eu jamais iria querer viver aquilo de novo. Da dificuldade, de não poder comprar o que eu quisesse, eu falei, cara, nada. Então, obviamente, eu me coloquei no modus operandi de extremo, e eu cheguei onde eu cheguei por conta disso. Há alguns anos eu aprendi a dosar isso, né? Mas fazendo terapia. Fazendo terapia, com avaliação pessoal, com tudo, assim, porque eu falei, meu, não dá pra viver uma vida desse jeito. Eu cheguei onde eu queria, mas assim, eu preciso dar um break, eu preciso ter uma família. E foi por isso que eu demorei, eu construí minha família agora com 41 anos, né? E eu demorei justamente por isso, porque pra mim nada disso era correto se eu não estivesse trabalhando muito. E aí, Agora, você, como é que você descansa? Você relaxa? Tem coisas que te dão alegria e relax fora do trabalho? acho que assim, sempre gostei de academia, é um momento meu, né? É um momento que eu coloco minha cabeça em outro canto. Agora com a minha filha, né? Eu acho que é dedicação a ela. Mas assim, óbvio, eu tô aqui, mas eu não abdiquei de todas os meus vícios da minha vida de confeiteiro, cozinheiro, entendeu? Então assim, o ato de descansar ainda É é trabalho, cozinhando. ainda é trabalho. Mas é trabalho Menos. ou você gosta de cozinhar no fim de Não, semana? eu amo cozinhar em qualquer momento, assim, eu gosto de cozinhar para amigos. Eu acho que nós que montamos negócios de restauração, é justamente que a gente gosta de receber gente, né? O restaurante é a extensão Gosta de oferecer, né? exato, é a extensão da minha casa, assim. Mas assim, ainda sinto prazer no trabalho, eu só aprendi a dosar. É diferente. Agora, qual que é o sonho do Diego Lozano na vida? Você ainda tem sonhos e você está ainda em perseguição? Acho que, assim, sempre foi ser muito grande em termos de negócios mesmo, sabe? Eu gosto disso, obviamente que hoje mais bem estruturado, mas eu gosto desse desafio, né? Dos negócios, de abrir, de fazer a gestão, de, sei lá, de virar, vou se tornar um case. Então é isso. Mas hoje, de verdade, assim, o meu objetivo é deixar tudo isso redondo, para que minha filha possa usufruir de alguma maneira. Seja Você quer dando que ela seja sequência, confeiteira? não faço questão nenhuma, acho que ela tem que ser o que ela quiser. Mas assim, se ela quiser dar sequência como confeiteira, como empresária, como não sei o que, ok. Se quiser, eu não quero mais, meu pai morreu e eu vou vender tudo isso aqui, ok, também, né? Porque na verdade é a única pessoa que vai herdar tudo que eu construí, né? É. Então assim, acho que é muito dela, mas para que ela possa de fato ter uma vida melhor, que eu consiga entregar uma condição melhor para ela. Agora, só para a gente finalizar aqui, porque esse papo pode durar mais 3 horas aqui, porque o Diego é papo fácil, cheio de histórias. Mas quando você fala que a inteligência artificial é um caminho sem volta e você é pai da Laura, isso não é conflitante, porque o que a gente está enxergando do futuro desse mundo automatizado, em que, sei lá, cinco grandes cabeças ou, digamos, empresários serão os donos do mundo. Isso não te assusta um futuro para a Laura? O que, que vocês imaginam que vai acontecer? Você não te dá medo? Era um dos motivos pelos quais eu não queria ter filho também, sabe? De colocar uma criança nos dias de hoje, do jeito que tá tendo mudanças tão bruscas assim, sabe? É uma coisa que eu brinco com a Daisy, eu falo, meu, acho que muito provavelmente quando a Laura tiver a nossa idade, ela vai estar namorando um robô. Ou provavelmente metade dela vai ser robô. Eu acho que assim, o ser humano, obviamente, né? Eu acho que a gente sempre buscou a perfeição, a longevidade, né? Então, assim, olha o tanto de procedimento estético que existe hoje em dia. As pessoas não envelhecem mais. Não se envelhece como antigamente. Então já foi uma mudança brusca. Imagina daqui 20 anos, o que vai acontecer? Qual que é a próxima etapa para você não envelhecer mais? E o tanto de descobertas, é para diabetes, é para não sei o quê, é para quem não anda, é para isso. Pô, aonde vai chegar? Eu não sei. Então, assim, é, o problema principal é que a nossa referência de uma boa vida é quando a gente brincava na rua, quando a gente não tinha nada. Então, assim, para nós isso era incrível. Agora, eles estão vindo nessa época que é totalmente diferente. Então, acho que não dá para interferir, sabe? Assim,
de fato, é tudo muito violento, é tudo muito rápido. E daqui 40 anos eu não sei como é que vai estar. Mas é o mundo em que ela está vindo, né? E a gente tem que ir se adaptando. Exato. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas precisam se adaptar aos dias de hoje, principalmente a gente, né? Eu tô com meus 40, é mais difícil pra gente aceitar tudo que está vindo. Mas é importante, você precisa aceitar, senão você vai ficar para trás. Agora, o que que o Diego de hoje, com 41 anos, aconselharia para o Diego de 20 anos? Ai, meu, putz, que fosse menos. Eu acho que eu agi muito pela emoção na minha vida, sabe? Eu sempre fui um cara muito emocionado com as coisas, assim. E talvez mais racional, assim, sabe? Eu acho que, óbvio, o emocional eu acho que faz parte do artista e tal. Eu me considero um artista, né? Mas eu errei muito na minha vida. Eu errei pelo fato de não ter quem me ajudasse a não errar. Isso eu fui conhecendo aos poucos, ao longo da minha vida, pessoas que passaram pela mesma coisa, que me falavam e tudo mais. E que eram sinceras e te Exato, alertavam. né? E até aqueles que fizeram mal, mas que, pô, eu aprendi com eles. Mas eu acho que essa questão da emoção, assim, a gente tem que saber dosar bem a emoção com a razão para que você cometa erros pequenos. Tem um grande amigo meu, que inclusive até um abraço para ele, Luca, que me falou um negócio que até hoje eu acho que eu uso o tempo todo, assim. Ele falou, Diegão, que eu tinha acabado de me ferrar, assim. Ferrar o Diegão, quê no eu negócio? tinha, eu tava muito ferrado, ia quebrado de grana e tal. Ele falou, Diegão, quanto tempo daí você acha que vai demorar pra você consertar essa cagada que você fez? Eu falei, cara, de 3 a 5 anos. Ele falou, posso te dar uma dica? De pai? Eu falei, qual? R pequeno. Daqui pra frente R pequeno. É coisa que você resolve em 6 meses, 3 meses. Não é assim mais. Você vai contar qual foi o erro? Pô, foi da época da revista. Ah, isso aí você ficou com dívida, não? Foi uma bolada, assim. Pô, me empolguei, fui, achei que era o dono do mundo, achei que eu sabia tudo, e não é assim, né? Agora Mas você erra pequeno. não que eu tento errar pequeno. A gente tem horas que a gente quebra a cara mesmo. Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? Toda vez que eu vou pensar um negócio, eu falo, putz, será que isso aqui vai me custar 3 anos? Ou 6 alguns meses. meses? Ah, isso aqui dá pra ir. Agora, você não diria para você, seja menos severo com você? Eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido. Isso sim. Hoje eu sou muito menos severo comigo, mas eu acho que faz parte da minha personalidade, né? Eu sou o que eu sou por conta disso também. Eu só aprendi a dosar. Sua mãe deve ter o maior orgulho de você. Minha mãe, sim, super orgulho de mim, super orgulho do meu irmão, né? Eu acho que a Seu irmão gente. faz o quê? Meu irmão é professor da escola de Ah, confeitaria. ele também é Também, confeiteiro? Que também. legal. Como é o nome dele? Pablo. Pablo, É. muito prazer. Ele precisa levar você nos mesas ao vivo. Tá te O escondendo Pablo, na o Pablo é escola. incrível. E assim, o Pablo é um confeiteiro, né? E é isso que ele seguiu e eu acho incrível. Mas assim, eu acho que de onde a gente veio, para onde que a gente tá e tudo que a gente conquistou, sim, minha mãe, ela fala, ela chora, assim, ela é super orgulhosa da gente. E seu pai nunca mais você falou. Não, eu falei, eu encontrei, de novo, eu não tenho nada contra, absolutamente nada, mas uma coisa muito louca, assim, como nós seguimos a nossa vida e nós não tivemos relação nenhuma, ele é apenas Uma uma pessoa. pessoa. Eu não tenho nada contra, nada de mal, nada de bem. É um cara que eu vou dar a mão e falar, tudo bem, tá tudo certo, sabe? Eu acho que foi isso. E, de novo, sou muito grato por tudo que fez, porque ó, eu cheguei aqui, de uma certa forma, por conta desse empurrãozinho lá de trás. Diego, muito obrigada por essa conversa maravilhosa e espero que você tenha muito sucesso sempre. Amém, todos nós. E a gente quer levar você para o mês ao vivo. Faz favor de arrumar uma data, tá? Sim, obrigado. Obrigada, gente. Tchau.